Acharam alguma coisa aí já? Todo mundo. Imagens inéditas guardadas até hoje a 7 chaves pela aeronáutica. A última conversa do piloto com a torre de comando. A nossa investigação começa depois da revelação feita pelo pai de Dinho para o Tá Na Tela. O operador da torre chegou aí na minha casa. Quem era esse controlador? Por que ele procurou a família para pedir desculpas? Vamos atrás dessa história. E você vai ouvir na íntegra a conversa entre o piloto e a torre de controle. Por que a gravação completa foi escondida até hoje? Essa é a fita autêntica, tirada do controle de São Paulo. E vai entender por que o controlador foi à casa de seu Hildebrando pedir desculpas. Cristiane, a mulher do piloto, faz um desabafo. Tô falando pra você e essa é a minha última entrevista. E a missão é a seguinte: vamos dar os fatos, a verdade. Em 1996, as manchetes dos jornais afirmavam: o piloto Jorge Martins foi o culpado pelo acidente. Muitos chegaram a questionar a formação dele. Disseram que Jorge estaria cansado e não tinha preparo suficiente para comandar um avião. Mas o depoimento de seu Hildebrando mostra que o piloto não teria sido o principal responsável pela tragédia. Ele falou, olha, eu confesso que errei. Porque estava vindo um avião de porte grande. Temos 2 aeronaves em aproximação. Chama aquele controle para o encaixe na aproximação com os aeronaves. Jorge Martins era quem comandava do céu o avião com os Mamonas Assassinas. Ele já tinha viajado com a banda algumas vezes. Levou os meninos para o último show em Brasília. Essas imagens foram gravadas pouco antes do acidente. Durante as buscas, a agenda de Jorge foi encontrada. Aquela viagem fatal estava marcada. 2 de março, a última data preenchida por ele. Esse dia encerrou também a trajetória de sucesso dos Mamonas Assassinas. 18 anos se passaram, mas parece que o grupo se tornou eterno. A história dos 5 integrantes e a vida das famílias estamparam todas as manchetes dos jornais. Mas quem era Jorge? E a família dele? Como ficou depois de tudo o que aconteceu? Quase 2 décadas depois do acidente, fomos a Orlândia, interior de São Paulo. A cidade fica a 370 quilômetros da capital paulista e tem 40 mil habitantes. Era aqui que Jorge Martins, o piloto do avião dos Mamonas Assassinas, vivia com a família. Jorge era casado, pai de 2 filhas. 18 anos depois de tudo que aconteceu, a gente entra agora na casa onde viveria o piloto. O homem que comandava aquele avião naquela noite.
Sul de São Paulo, boa noite, é o Lima, Serra Delta. Vamos conversar com a esposa dele, a Cris. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Essa daqui é a sala da Cris. E o que já chamou a atenção na sala é que ela tem 2 aviões aqui. Esse, inclusive, posso pegar? Esse daqui, me parece que é uma réplica. Isso, esse avião é uma réplica. Quando eu estive em São Paulo, na época do acidente, para pegar os documentos do Jorge, na delegacia, eu recebi esse presente de uma pessoa, não sei quem, que diz ele que seria um presente para mim, do meu marido. Esse avião aqui, você que mandou fazer? Sim, mandei fazer pra gente colocar lá na lápide, no túmulo dele, aqui em Orlândia. E é uma réplica do outro ali. Tanto os dizeres, né, Madrid Táxi Aéreo, tudo, LSD. E aí, depois nós, um dia, para uma surpresa nossa, tinha alguém tentando furtar. E aí eu trouxe pra casa, então... Ele é feito de bronze? Ele é tudo de bronze. Era uma homenagem, em cima da lápide dele tem uma pista de pouso e o avião pousando. Essa foi a intenção. Há 12 anos, Cristiane não atendia nenhuma equipe de reportagem. Decidiu falar conosco e contar como ficou a vida da família do piloto depois da tragédia. A Ana, ela nunca teve a oportunidade de pronunciar a palavra pai, né? E isso me deixa muito incomodada, porque as pessoas, elas não querem saber o emocional, não quer saber como que tá a filha do piloto, não quer saber como que tá a esposa do piloto, né? Só sabem atirar pedras. É claro que a gente recebe várias pessoas que nos apoiam, que nos mandam mensagens de fortalecimento, de ajuda, mas tem sempre aquele que cutuca, né? E o que cutuca é o que machuca. O casal teve 2 filhas que têm hoje cerca de 20 anos. Aqui são as 2. São as 2, Beatriz e a Ana. Beatriz hoje cursa medicina, a Anelisa cursa odontologia. Então, assim, são 2 meninas que, graças a Deus, tenho certeza que de lá de onde o Jorge tá sempre abençoando as 2 para elas estarem onde estão hoje. Na época do acidente, as meninas eram pequenas. Tinham 1 e 3 anos de idade, mas nunca esqueceram do pai. Aqui tem uma foto dela e também da Ana pequenininha. Ela tinha 2 meses, alguma coisa assim. E elas com o pai do lado de um avião. Aos 15 anos, a filha mais velha de Cristiane fez uma festa com uma bela homenagem ao piloto. A festa dela, ela queria, no baile de debutante, que os cadetes da Força Aérea viessem dançar, né, a festa. E aí nós conseguimos que os cadetes viessem de Pirassununga e foi uma festa linda, todos eles vestidos, né, a caráter, né, essa é a Ana, eles vestidos com o símbolo da Força Aérea, e foi assim uma homenagem que elas fizeram, que ela quis fazer para o pai. E na Partiu dela, isso? Partiu dela. E na verdade, inclusive, quem mais se emocionou fomos nós, né? Porque uma homenagem tão bonita dela para o pai, quem se emocionou foi quem estava na festa. Cristiane nunca mais se casou. Namorei, mas não cheguei a casar, e tô sozinha, enfim, estamos indo. Cristiane diz que passou os últimos 18 anos sendo vista como a mulher do principal responsável pelo acidente. Tanto ela quanto as meninas. Beatriz, mais velha, na época, mais velha, 3 anos, né? Ela cantava todas as músicas dos Mamonas, tá? Mal ela sabia que o pai tinha desencarnado junto com elas, com eles todos ali. Depois houve a época de escola, é claro que às vezes tem alguém que fala, alguém que não sei o quê, mas o que machucou muito é, por exemplo, o primeiro dia dos pais. Como que você vai? No primeiro dia dos pais, como mãe. Tem casos, um monte de casos, mas o meu era um caso, né? Cada dor é sentida numa pessoa de uma forma diferente.
Depois houve Natal, aí aniversário, aí não sei o quê. Aí vem 15 anos, aí vem formatura, aí vem aprovação na faculdade. Então são etapas, são dias que você tem que se superar, você tem que aprender a superar aquilo. Machuca? Não, dilacera, mas você tem que ser forte. De alguma forma você tem que ser forte. A viúva ainda guarda documentos do marido. Veja esse cartão. É um dos certificados de Jorge. Ele concluiu o curso 1 ano antes da queda do avião. E repare na média geral dada pelos professores. 9,2. Considerada elevadíssima. Cristiane não acredita que o marido seja o principal responsável pelo acidente. Ela conta que Jorge tinha experiência de voo, ao contrário do que muitos disseram na época. Mas o que me dói muito é uma imprensa que julga e condena, né? Porque tem sempre alguém que julga e condena. Então a pessoa não deve julgar nem condenar. E tem pensamentos e opiniões que você não deve nem falar. Guarda pra você. Porque você não sabe o emocional da pessoa. Você não sabe o coração da pessoa. Você não sabe o interior da pessoa. Durante 5 anos, a viúva do piloto estudou sobre acidentes aéreos. Até fez faculdade de Direito para entender melhor o que aconteceu naquele 2 de março de 96. Cristiane não pretende mais dar entrevistas e manda um recado para uma pessoa que ela não quer dizer quem é. Estou fazendo essa entrevista para você porque eu achei necessário e eu tive a anuência das minhas filhas, elas também acharam a necessidade da gente estar expondo isso. Então eu estou falando para você e essa é a minha última entrevista. E a missão é a seguinte, vamos dar os fatos, a verdade. Nós e as pessoas que estão me ouvindo, que sabem o que eu estou falando, sabe o que houve nesse acidente, o que aconteceu de verdade, mas que por um motivo de interesse maior não se pode ser divulgado. Vamos prevenir para que outros não aconteçam, para que outras famílias não fiquem órfãs, para que outras mulheres não fiquem viúvas. O que eu trouxe e que eu entrego para vocês é isso, que daqui para frente vocês, como jornalistas que são, como responsáveis pelo que vocês são, que vocês possam buscar, não só nesse fato, não só nesse acidente, mas em outros, que nós precisamos de ter órgãos que sejam melhores instruídos, melhores trabalhados. Todo acidente é uma sucessão de falhas. Não existiu uma pessoa que errou. Então todos têm que ser melhor treinados. E não uma só pessoa, ou não só a outra. Falhas tiveram, erros tiveram, mas o que a gente pode tirar de bom dali? E o de bom eu te entreguei, para que você e a sua equipe dê seguimento nisso. E assim, efetivamente, a minha participação nesse doloroso e trágico acidente terminou hoje. Mas o que aconteceu de fato naquele dia? Seu Hildebrando e Cristiane parecem não concordar com as notícias dos jornais daquela época. Até hoje, as gravações exibidas entre a torre de controle e o avião de prefixo PT-LSD eram curtas, tinham apenas poucos minutos e mostravam a conversa entre a torre e outros aviões logo após o acidente. Mas e antes disso, o que eles falavam? Porque o conteúdo que poderia esclarecer melhor os fatos nunca foi mostrado. Neste CD está a gravação completa da conversa que antecedeu a morte dos Mamonas Assassinas. Sim, para Torre Guarulhos. Guarulhos.
também imagens exclusivas feitas pela aeronáutica no dia do acidente. Nós estamos aqui no meio da floresta, os bombeiros estão abrindo picada para chegar no local, para tentar chegar no local. Agora é o seguinte, esse local da pedreira dá mais ou menos uns 2 km pelo meio do mato. O ano era 1996, dia 2 de março. O Brasil assistia uma das maiores tragédias que o país já viu. Tudo acontecia exatamente aqui. Serra da Cantareira, zona norte da cidade de São Paulo. Foi exatamente aqui que o avião do grupo Mamonas Assassinas caiu. Se chocou contra a Serra da Cantareira. As 9 pessoas que estavam dentro do avião morreram na hora. Delta autorizado para 5.500. Para saber se a gravação é verdadeira, mostramos o conteúdo a uma das poucas pessoas que teve acesso à conversa. Mantenha o 330. Foco da vista aeronauta Rio Sul, à sua direita, o foco de 50. Afirmativo, mantém contato visual, senhor. Este é o comandante Gustavo Adolfo Franco Ferreira. Ele tem 73 anos e trabalhou a vida toda como investigador de acidentes aéreos. Foi funcionário da Força Aérea Brasileira. Franco escreveu um livro onde conta parte da história. Ele diz que nos acidentes sempre ocorrem muitos erros que os poderosos chamam de coincidências. Ele estava na plateia durante uma entrevista coletiva sobre o caso dos Mamonas Assassinas e descreve no livro a falta de respostas para as perguntas dos jornalistas. Convidamos o comandante para ouvir a gravação. São Paulo, boa noite, é o Lima, Serra Delta. Prossiga Delta. O Lima, Serra Delta tem contato com Brasília 12615. Foi autorizado a descer até 230, senhor. Logo nos primeiros segundos, ficou impressionado. Rio Sul, à sua direita, o foco de 50. Pode botar. O senhor confirma que esse é o vídeo autêntico na íntegra? Este é o vídeo que eu vi 13, talvez 14 anos atrás. No mesmo CD, imagens gravadas pela própria aeronáutica no dia do acidente. Na pedreira Cachoeira. É ele mesmo. São muitas conversas, mas o que predomina é o som de uma serra elétrica usada para cortar as árvores que impediam as buscas. O painel é encontrado. O funcionário da aeronáutica grava o prefixo do avião, que confirmava ser a mesma aeronave com os Mamonas Assassinas. Minha Brasília amarela, abre portas abertas, pra onde a gente se amar, pelos incêndios. Tudo estava espalhado na mata. Até as fantasias que os meninos tinham usado no show. Durante os trabalhos, um documento do piloto é encontrado pela aeronáutica. Jorge Luiz, é isso mesmo. Capitão, olha que tá pousando aí embaixo. Cenas que chocam. Um acidente que mexeu com o coração de milhares de brasileiros. E, em especial, com 9 famílias que sofrem até hoje com a morte de quem estava lá dentro. Há cerca de um mês, estivemos no local com o pai de Dinho. Seu Hildebrando entrou pela primeira vez na Serra da Cantareira.
gente está chegando perto. E a emoção vai ficando mais forte. É difícil, porque você percebe que onde foi a tragédia e cada vez mais você relembra, né? Então, pra gente foi muito difícil e é difícil vir hoje aqui. Mesmo com o cansaço e com a sensação de reviver um dia tão trágico, seu Hildebrando segue em frente e decide fazer a homenagem. Segura aqui, por favor. Aqui é uma camisa do Dinho, né? E foi assinada por ele. Esse autógrafo foi ele que deu. Essa camiseta, que foi vestida pelo Dinho diversas vezes, que ele mesmo autografou e que a família guardou durante esses 18 anos, eles decidiram deixar aqui uma homenagem para o Dinho e também para os Mamonas Assassinas. Ele sabe que a gente mede esforço para fazer alguma coisa pelo nome dele. Meu docinho de coco, O que aconteceu antes do avião encontrar a mata fechada da Serra da Cantareira? Qual a orientação dada pelos controladores de voo? Você vai ouvir agora o áudio original, o que não foi mostrado antes. Delta autorizado para 5.500. 5.500. Confirmando para o Lima Serra Delta, senhor. Esse mantenha 5.500. Passeio, Lima Serra Delta. São 13 minutos de gravação, que antecediam o que foi divulgado pela imprensa. A torre passa mais de 10 minutos falando sobre o GPS. Ok, Lima Serra Delta Pro agora é 175 para interceptar o localizer Delta. Proa 175 Delta. Pergunta dados com a velocidade do vento lá em cima. Tem condições, a aeronave tem condições de informar o vento em altitude? Negativo, senhor. Estamos recebendo uma indicação de 154 com 236 nós. Ok, gente, grato. O diálogo parece estranho. De acordo com o comandante, a torre de controle fala sobre o GPS, que estava sendo implantado. Não é uma conversa comum e muito menos necessária. Delta Pro 180, 180. Lima Serra Delta 180 de Pro. Serra Delta pode manter a velocidade, senhor? Positivo. Afirmativo, grato. Serra Delta informe Pro. 180, senhor. O controlador não tinha que perguntar qual é o vento e a altitude. Se ele quisesse, ele soltasse o balão para ver qual era o vento e a altitude. O controlador não tinha que interromper a conversa padronizada do tráfego aéreo. E o aviador, infelizmente, não devia ter respondido a nada disto. Devia ter dito, vou me manter dentro do protocolo de comunicações. E fim de papo. Lima Serra Delta, faça agora a curva esquerda para a Proa 130, 130 para o localizer Delta. Proa 130, Lima Serra Delta. Serra Delta remetendo, senhor. Sim, para Torre Guarulhos. Torre Guarulhos, Serra Delta remetendo, senhor. Cliente Lima Serra Delta, chame o controle 119,8. Afirmativo. A possibilidade, estamos em condições visuais, curva esquerda interceptará do vento.
Afirmativo. Prossiga então para o setor sul, acusa a direção do Terra do Vento, Lima, Serra Delta. Motivo, setor norte. Lima, Serra Delta, Torre Guarulhos, câmbio. Confira, solicitou, pode ir na base? Chame da presente posição o controle São Paulo, 119,8. Temos duas aeronaves em aproximação. Chame aquele controle para o encaixe na aproximação pouso aeronave. Pode ir, 26 segundos antes do que o camarada devia estar pousando, toma uma batata quente, faça com ela o que você puder. Logo depois, a Torre de São Paulo começa a comandar o avião, mas parece que já é tarde demais. Torre de São Paulo é o Lima, Serra Delta. Serra Delta, São Paulo, quais são as condições de voo? Visual no setor, senhor, estamos na base, prolongando aqui. Quem mantém a perna do vento, que eu tenho o tráfego à sua esquerda na posição de 10 horas agora. Tem aproximação instrumento. Afirmativo, né? Olha aqui, 854 070-854. Serra Delta, São Paulo. Serra Delta, São Paulo. Serra Delta, São Paulo. Prossiga. Foi chamada por Lima Serra Delta, por favor. Lima Serra Delta, Varig 854. Lima Serra Delta, Varig 854, câmbio. Negativo, São Paulo. 54, eu pedi contato com essa aeronave, estava na perna do vento de Guarulhos agora. Vou na Pro 270 aqui, tá com observação no solo aí, se você viu algum sinal de fogo, alguma coisa assim. Pro 270, temos uma aeronave em posição 11 horas, 2.500 abaixo no nosso ticket. Estamos voando no topo. Então, ok, você está vendo duas aeronaves no ticket? Tem uma à sua esquerda no través agora e outra aeronave na posição de 10 horas. Tem outra aeronave? Apenas uma a 2.400 pés abaixo vai passar o través agora. Agora apareceu outra 4.400 pés abaixo, atrás. Você tem duas aeronaves à esquerda, então? Afirmativo, as duas à esquerda, posição 11 horas e posição 8 horas. Que teria que ser uma terceira aeronave aí. Negativo, só temos duas aqui. Serra Delta, São Paulo. Um deles diz que viu fumaça preta. O 854 passou uma fumaça preta agora, bastante quantidade aqui. Você passou uma fumaça preta com você? Positivo. Quem era esse controlador que foi à casa de seu Hildebrando pedir desculpas? Falou, olha, eu confesso que errei. Porque estava vindo um avião de porte grande. E eu pedi para remeter e falei à direita, não falei à esquerda. Delta remetendo, senhor. Afirmativo. A possibilidade, estamos em condições visuais, curva esquerda interceptada do vento? Afirmativo. Prossiga então para o setor sul, acusa a direção do Terra do Vento, Lima, Serra Delta. Motivo, setor norte. Procuramos os controladores que naquela noite estavam de plantão, mas 18 anos depois, eles mantêm o silêncio. O senhor pode falar um segundo? Ô, Murilo, eu não posso. Eu tô ocupado aqui, tô dando uma aula, Murilo. Não, imagina. Na realidade, é só uma pergunta rápida. A gente tá fazendo uma... Oi, tá me ouvindo? Alô. Oi, Alberto, me ouve? O senhor pode falar um segundo? No momento, não tenho condição de expressão. Na realidade, eu queria só fazer duas perguntinhas pro senhor. O senhor tá me ouvindo bem?
Não, no momento eu estou em instrução, não posso falar. O senhor está em trabalho nesse momento, é isso? Isso. Não, eu só queria perguntar para o senhor estava no dia do acidente dos Mamonas Assassinas, era o senhor que estava em trabalho, né? Não, eu não tenho condição de falar no momento. Eu posso ligar para o senhor amanhã para a gente bater um papo? Um deles ainda trabalha como controlador e estava numa instrução. Para o comandante, uma sucessão de erros. Mas se um deles fosse evitado, hoje, o pai de Dinho teria um filho querido ao lado dele. O marido de Cristiane, o piloto Jorge, estaria com a esposa e veria as filhas na faculdade. E o Brasil estaria sorrindo, como 18 anos atrás, embalado por uma música que só trouxe alegrias. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou